Olá, amigos do nosso canal, eu sou o Raposo Colorida e estamos aqui para mais uma atualização. E a gente vai falar sobre mais uma aparição de cidade flutuante na China. Gente, aconteceu de novo. Canal do Raposa Colorida. Já fiz 3 vídeos sobre isso e agora aconteceu mais uma vez. Dessa vez foi na cidade de Yueyang, na China. Gente, o nosso canal se dedica, entre outras coisas, ao sobrenatural, como vocês sabem. E eu tenho o maior prazer de anunciar de novo esse novo fato insólito, né, que aconteceu lá mais uma vez na China, né? E, gente, olha, a gente vai mostrar aqui as imagens que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui, né? Vou colocar aqui no início. Então aqui, gente, essas são as imagens do fenômeno de aparição. Ó, notem que ele vai se desanuviando. A imagem da cidade flutuante vai se desanuviando gradativamente. A princípio não tem muita definição, né? Nós não conseguimos ainda definir muito bem, né, a imagem dos prédios, né? Quer dizer, mas vai ter um momento que ela vai se desanuviar e vai mostrar de forma clara, vai se mostrar de forma clara como, né, uma cidade. Então o que a gente está vendo aí são os topos dos prédios, né? Topos de prédios, sabe Deus da onde, né, gente? Então isso é mais um fenômeno insólito, né, acontecido na China, de aparição de cidade flutuante. Fenômeno este do qual ninguém tem uma explicação. Gente, eu não vou dar uma explicação para isso. O que mais tem na internet é esses gênios, né, explicando ou tentando explicar ou pretendendo explicar o inexplicável, né? Então a internet está cheia desses gênios ou metidos a gênios, né, que explicam tudo de uma forma muito simplória. Ah, isso daí é fata morgana. Ah, isso daí é ilusão de ótica. Ou é isso, ou é aquilo. A gente sabe que isso não pode ser fata morgana, né, gente? Isso não tem comportamento de fata morgana. Quer dizer, a fata morgana, que é uma distorção causada pelo vapor d'água, né, que forma um fenômeno óptico, como a gente já sabe, é como uma lente distorcida que, né, não vai mostrar as coisas claramente, né? Embora a gente não esteja ainda vendo claramente, mas vai ter uma hora que as nuvens, essas nuvens vão se dissipar e vão mostrar topos de prédio que podem ser claramente, né, percebidos como tal, como topos de prédio, né, gente? Então aí, a gente está vendo já, né, as janelas dos prédios como se estivessem refletindo a luz solar, né? Então a gente já está vendo a imagem de uma cidade. Eu até concordo que essa não está tão nítida como outras aparições, como outras visões e outros que nós já mostramos em outros vídeos, ok, gente? Mas de qualquer forma é realmente impressionante, é realmente alguma coisa incrível, né? Então o que a gente está vendo aí é um fenômeno realmente impressionante, ó. Aqui está dando uma espécie de close, né? Então, gente, é isso, né? Realmente uma coisa impressionante. E eu não vou, como eu já falei, eu já ventilei várias possibilidades do que pode ser, mas eu não sei o que é. Então, ao invés de eu ficar especulando o que é, isso daí é portal, é universo paralelo, como eu já falei em outro vídeo, isso daí é fata morgana, ou como muitos podem, de repente vão falar por aí que essas possibilidades mesmo é que eu descarto na mesma hora, Blue Beam ou HAARP. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos parar com esse negócio de Blue Beam. Isso não existe, gente, isso é coisa de gente conspiranoia, tá? Tentando negar, tentando desqualificar fenômenos que podem ser muito interessantes se analisados mais racionalmente. Mas ao invés de tentar dar uma explicação, de bancar o gênio e tentar explicar o inexplicável, né, eu vou, ao invés disso, apontar um detalhe que ninguém está vendo disso tudo. Porque há um livro escrito no século XVIII, né, pelo místico sueco Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg
Ele escreveu um livro no século XVIII, mas foi publicado em Londres em 1769. Ele foi publicado em 1758 em Londres e tem publicado em latim, né, que tem esse título: De Coelo et de Inferno, De Coelo et ejus Marabilibus et de Inferno ex auxigis et visis, ou seja, o céu e o inferno segundo e suas maravilhas, e o inferno segundo o que foi ouvido e visto. Né? Então essa obra de Emanuel Swedenborg, ela é uma descrição pormenorizada do céu e do inferno e da vida dos anjos, dos maus espíritos. Então o caso de Swedenborg é bastante conhecido. Ele fazia incursões, viagens, né? Então aqui esse site é muito importante, muito bacana. Vocês vão encontrar várias informações sobre Emanuel Swedenborg. Ele foi um grande cientista, grande inventor, grande místico, grande engenheiro de Minas, teólogo revelador da doutrina, de uma doutrina nova, uma revelação incrível, né, que ficou conhecida como a doutrina celeste, que foi trazida por ele pela instrumentalidade dele, né? E Swedenborg, Emanuel Swedenborg, ele é uma figura tão, né, relevante que, se você for na Suécia hoje, em Estocolmo, na Academia de Ciências da Suécia, você vai encontrar um retrato enorme dele logo na entrada. Ok, gente? E Emanuel Swedenborg, então, ele escreveu esse livro no século XVIII, né, que tem esse título, né? O céu e as suas maravilhas, e o inferno segundo o que foi visto, ouvido e visto por Emanuel Swedenborg, né, gente? Então aqui, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Emanuel Swedenborg, né? E esse site aqui, ó, www.swedenborg.com.br, né? É um site bastante interessante para vocês, né, conhecerem mais sobre a biografia de Emanuel Swedenborg, ok? E aqui você vai aqui em publicações, você vai encontrar vários livros escritos por ele e vai encontrar uma menção desse livro. Mas o que tem a ver esse livro com o fenômeno das cidades flutuantes na China? Bom, já vou mostrar para vocês, né, um trecho desse livro escrito no século XVIII, que é nada mais nada menos que a explicação desse fenômeno, talvez a explicação mística. Aqui está, ó, esse livro aqui, De Coelo et de Inferno, né, publicado em 1758 em Londres, tá, gente? Então aqui a gente tem, né, uma imagem desse site muito importante, né? E o trecho do livro que eu queria ler para vocês é esse. É o parágrafo, trata-se do parágrafo 325 do Céu e o Inferno. Então, deixa eu puxar para baixo aqui o texto e a gente vai ler e vocês vão ver que coisa incrível, que coisa realmente impressionante. Então tá aqui o texto. E eu vi em uma certa manhã um coro à distância. Pelas representações desse coro, foi-me concedido conhecer que eram chineses, olha só, porque eles exibiam como representação uma espécie de bode coberto de lã, depois um bolo de milhete de uma colher de ébano, como também a ideia de uma cidade flutuante. Olha só, isso é uma visão que ele teve no mundo espiritual. Swedenborg, ele viajava para o mundo espiritual, conversava com os espíritos, conversou com os anjos, visitou sociedades angélicas, né? E ele tinha esse dom para mostrar, ele foi designado, ele foi escolhido para mostrar para a humanidade que existe o lado de lá, né, gente? E ele, olha só o que ele está falando sobre os chineses. Esse texto é do século XVIII, viu, gente? Esse texto tem mais de 200 anos. Tem mais ou menos tem uns 300 anos mais ou menos que esse texto. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Depois e eu vi em uma certa manhã um coro à distância. Pelas representações desse coro, foi-me concedido conhecer que eram chineses,
porque eles exibiam uma representação, como representação, uma espécie de bode coberto de lã, depois um bolo de milhete e uma colher de ébano, como também a ideia de uma cidade flutuante. Eles desejavam vir para mais perto de mim, e como se aproximassem, eles diziam que desejavam estar a sós comigo, a fim de manifestarem, aqui é uma interpolação, né, os seus pensamentos. Mas lhes foi dito que eles não estariam sós, e que havia outros que se indignavam porque eles queriam ficar sós, quando entretanto eles não passavam de hóspedes. Quando eles perceberam a indignação dos outros, ocorreu-lhes o pensamento de perguntar se teriam cometido alguma falta contra o próximo e se teriam tomado alguma coisa que pertencesse a outrem. Os pensamentos na outra vida são todos comunicados. Foi-me dado perceber que a sua emoção provinha do reconhecimento de que talvez os houvessem lesado, do pudor daí resultante, e ao mesmo tempo, por outras provas de afeições, conhecia-se que eles eram dotados de caridade. Entrei logo depois em conversação com eles e finalmente lhes falei também do Senhor. Como eu chamasse o Senhor de Cristo, percebi neles uma certa repugnância, mas descobri qual era a causa. Era uma ideia que eles tinham adquirido no mundo em virtude de terem conhecido cristãos vivendo de maneira pior do que eles e sem nenhuma caridade. Mas quando eu os chamava simplesmente de Senhor, eles ficavam interiormente comovidos. Foram depois instruídos pelos anjos que a doutrina cristã, mais do que qualquer outra doutrina, prescreve o amor e a caridade. Mas há poucos que vivem de conformidade com essa doutrina. Há gentios que durante a sua vida no mundo souberam pelas conversações e pela fama que os cristãos levavam uma vida má, por exemplo, nos adultérios, nos ódios, nas contendas, na embriaguez e em outras coisas semelhantes, pelas quais esses gentios têm horror, porque tais coisas são contra seus princípios religiosos. Então notem, olha que coisa interessante essa revelação trazida pela doutrina de Swedenborg, o místico sueco, né, gente? É muito interessante vocês adquirirem esse livro. Se vocês entrarem aqui nesse site, então vocês vêm aqui mais uma vez, né? Vocês vêm aqui nesse site www.swedenborg.com.br, né? E vocês vão aqui em publicações, né? E vocês vão entrar aqui nessa parte aqui. Ok? Aqui estão todos os livros, tudo traduzido para o português, inclusive esse livro, O Céu e o Inferno, está traduzido para o português. E vocês vindo nesse site, vocês poderão adquirir, comprar esse livro. Vale a pena vocês estudarem, porque é realmente um livro extraordinário, gente. E essa revelação é simplesmente, para mim, uma revelação bombástica, né? Que um livro escrito por Swedenborg no século XVIII já falasse. E por que isso? Porque no mundo espiritual, segundo a doutrina que foi trazida por Swedenborg, as nossas afeições, os nossos sentimentos e pensamentos, eles se materializam muitas das vezes na forma de uma correspondência ou de uma figura correspondencial, uma figura que representa aquela afeição, né? Às vezes pode ser um animal, né? No caso do que ele viu naqueles espíritos que eram oriundos da China, pessoas chineses que desencarnaram e apareceram diante de Swedenborg. Entre outras coisas, lá o bode, né? Ele viu a colher de ébano e também a cidade flutuante, né? Bastante interessante isso. E eu acho que só por isso já vale a pena a gente se interessar pela obra desse grande místico, desse grande homem. Ok, gente? Espero que tenham gostado do nosso vídeo, né? E até eu vou deixar aqui, ó, aqui embaixo, um link que vai direcionar vocês para um outro vídeo que eu fiz, em que em que eu transformei em áudio-texto um trecho dessa obra, O Céu e o Inferno, que inclui o parágrafo 325, de onde eu tirei essa citação. Ou seja, você vai ter a oportunidade de ver esse texto dentro do contexto da doutrina.
né? Então a gente já viu ali, né, que porque a doutrina fala que os chineses eles têm um gênio celeste, assim como os africanos, né? E eles se tornam os melhores anjos na outra vida. Eu acho que isso, de uma certa forma, pode elucidar esse fenômeno de aparições de cidades flutuantes e pode trazer, eu acho que, uma mensagem para nós ocidentais, né? Deixada por um ocidental que foi considerado um dos maiores iluminados, né? Swedenborg, pesquisem sobre ele, sobre a biografia de Swedenborg. Ele foi um cientista, inventor, teólogo, iluminado, engenheiro de Minas, poliglota, um homem realmente extraordinário. A obra dele é toda tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, ok, gente? Então eu espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até mais. Thank you.